Olá galera, chegando aí para a gravação de mais uma temática do nosso curso online, na temática envolvendo a legislação do Estado da Bahia. Vamos lá, nós estamos falando da Lei 12.209 de 2011, Lei de Processo Administrativo Estadual. Nós estamos na parte de número 9, vamos lá. Nós estamos tratando do aspecto atinente às fases, dos aspectos atinentes às fases do processo. Nestes aspectos relacionados às fases do processo, nós temos o seguinte, nós temos a seguinte determinação. Vejam só, existem, nós já sabemos, nós vimos isso nas lições anteriores, três fases basilares. Nós temos uma fase inicial, nós temos uma fase que é a fase de instrução. Nós temos a fase de instrução e nós temos uma fase de julgamento ou fase de conclusão. Não pode esquecer que em algumas situações é possível a existência de mais uma fase, uma espécie de fase complementar que só vai existir em algumas circunstâncias, que é a chamada fase recursal. Bom, seguindo este cenário, nas lições de hoje nós falaremos acerca da fase de instrução. Aqui, quando nós mencionamos esta fase, que é a fase de número 2, a fase de instrução, ela deve ser analisada, ela deve ser vislumbrada com base em alguns aspectos de natureza constitucional. Aqui nós temos alguns sustentáculos, que são os chamados princípios administrativos. Nós temos um princípio, que é o chamado princípio do devido processo legal. O que isso quer dizer? Que é assegurado a todos, em âmbito judicial e administrativo, de um processo em que seja, de um procedimento estatal, em que sejam asseguradas as garantias processuais. Quando nós mencionamos essas garantias processuais, isso nos remete a mais dois grandes princípios. O princípio do contraditório, e o princípio da ampla defesa. Ora, quando nós falamos em princípio do contraditório, eu estou falando no direito de contraditar. Então é o direito conferido à parte interessada de se contrapor a tudo que de alguma forma possa lhe afetar do processo, de alguma forma gere uma argumentação contrária a você no processo. Então, enfim, é algo que você possa se contrapor a uma situação trazida ao processo. Neste caso seria pela administração pública, ou eventualmente por alguém que participe deste processo. Já a ampla defesa, ela se atrela à utilização das provas. Então nós temos a utilização dos meios de prova, Atenção, caneta prega! Não pode ser qualquer meio de prova. São os meios de prova
em direito admitidos. Então você tem uma prova documental, você tem uma prova testemunhal, você tem prova pericial, enfim, são os meios de prova em que o direito assegura. Seguindo este cenário, seguindo este roteiro, nós devemos observar que nós temos uma consequência direta desta ideia. Qual é a consequência direta desta ideia que eu acabei de mencionar? A ideia é a determinação acerca da inadmissibilidade de provas ilícitas, inadmissibilidade de provas que sejam contrárias ao direito. Então, provas ilícitas são aquelas provas que sejam ou que se enquadram como contrárias ao direito, que nós teremos alguns desdobramentos daqui a pouquinho, quando nós tratarmos especificamente de algumas possibilidades que é trazida pela Lei 12.209 de 2011. Mas enfim, quando nós raciocinamos essa fase de instrução, qual é o objetivo maior dessa fase? Eu chamo a atenção que esta fase, ela traz um embasamento para a fase seguinte. Então, o objetivo maior da fase de instrução é trazer um suporte, é efetuar a motivação dos atos decisórios. Este é o principal objetivo quando nós raciocinamos a questão atinente à fase de instrução. É você conseguir buscar um suporte, é você conseguir buscar ferramentas para que você justifique a decisão futura que você vier a tomar. Então, por exemplo, isso quando nós pensamos no viés da administração. Então, quando se pensa no indeferimento de um requerimento de aposentadoria, durante a fase de instrução, você vai observar o seguinte: o interessado não efetuou a juntada de documentos adequados, a juntada de provas adequadas para comprovar o seu tempo de contribuição. Consequentemente, eu estou indeferindo a aposentadoria voluntária. Então, me entenda veja que esta análise de provas, elas servem para fundamentar o ato decisório. É justamente nessa linha que nós devemos conduzir o seguinte: quando nós pensamos nesta fase de instrução, a gente precisa observar o seguinte, que o órgão competente, nós temos que o órgão competente em promover a instrução. Órgão competente está muito aberto. Como é que eu vou saber que é o órgão competente? Eu vou reiterar, depende da situação, depende da temática que se esteja trazendo. Pode ser a AGEPA, pode ser a IBASA, pode ser a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Administração, qualquer órgão do Estado da Bahia, órgão ou entidade, tá? Que é regido especificamente pela Lei 12.209. Bom, nessa linha, este órgão competente, ele deve elaborar sempre um relatório conclusivo. A elaboração vai ser a elaboração de um relatório conclusivo. Essa palavra é muito importante. É sempre um relatório conclusivo. Ou seja, o relatório do órgão competente, ele sempre vai dizer, ao final, se o indivíduo tem ou não direito, se ele faz ou não jus a usufruir do direito extraído daquele requerimento, extraído daquele